Ok? Então, iniciaremos agora a aula sobre hidrocarbonetos, né? Professor Fabiano Magalhães. Aqui eu vou trazer alguns links para que vocês deem uma pesquisada sobre algumas coisas de hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, galera, eles compõem, em sua maior parte, uma substância, um conjunto de substâncias, na realidade, que é uma mistura, que é o petróleo, né? Esse petróleo, ele serve de base para a produção de diversos materiais, principalmente aí no quesito de combustível, tanto gasolina, querosene, metano, dentre outros combustíveis, são ditos fósseis, né? São extraídos do petróleo. E aqui o primeiro link traz aí sobre conflitos causados aí por causa do petróleo. Este segundo link aqui fala sobre o porquê pagamos caro pelo preço da gasolina, né? Atualmente em 2021, só para a gente dar uma pincelada aqui, pela questão da política de preços da Petrobras, que se baseia em preços internacionais, não no valor da gasolina em reais. Então, por isso que a gente está pagando um absurdo aí na gasolina nacional produzida aqui dentro. Questão de política de preço, enquanto não mudar, a gente vai estar pagando esses absurdos. E aqui a gente traz sobre energias alternativas para quando o petróleo acabar, né? Como é dito, petróleo, dentre outros materiais, é um material não renovável. Não renovável. Ele vai se acabar algum dia. É isso que significa, né? De tanto se consumir, ele vai se acabar. Então, existem muitas pesquisas para quando esse material não existir mais, né? Inclusive, temos a parte de energia, parte energética de outras fontes. Então, são desenvolvidas pesquisas para quando esse material acabar, e vocês podem ver aí nesse link. Por oxidar-se facilmente, liberando calor, os hidrocarbonetos são utilizados como combustíveis. Porém, né, são também usados na produção de materiais como plásticos, tintas, fibras e dentre outros. Aqui eu tenho alguns exemplos de substâncias que possuem em sua constituição majoritariamente hidrocarbonetos, né, que é a gasolina. A gasolina contém aí o hidrocarboneto octano, né, também o isooctano, os puns das vacas, né, e também restos de materiais que são colocados no lixo, restos orgânicos, geram esse gás aqui, o gás metano. Nós também produzimos esse gás quando a gente peida, né, tem até artigos aí falando da química do peido. Não sei se viram aí na internet, tem também vídeos de pessoas soltando flatulências, né, e acendendo chamas para fazer brincadeiras loucas, né, também alimentados pelo gás metano. Esse é o gás de cozinha, composto majoritariamente pela mistura de propano e butano. E aqui temos garrafas PETs, que tem sua base aí o hidrocarboneto eteno, né, dentre outros hidrocarbonetos. Essa aqui é uma referência do Feltre. Os hidrocarbonetos constituem, sem dúvida, função mais simples da química orgânica, por serem formados apenas por carbono e hidrogênio. Uma grande importância dos hidrocarbonetos se deve ao fato das moléculas servirem como esqueleto de todas as demais funções orgânicas. Tá? Então, nós temos aqui essa parte introdutória. E o que são os hidrocarbonetos? Vocês vão ter aqui a definição que são compostos orgânicos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Daí vem-se o nome hidrocarbonetos. Então, todo hidrocarboneto, quando você ouvir falar,
ele vai possuir em sua estrutura, em sua fórmula molecular também, apenas carbono e hidrogênio. Os dois elementos constituem, então, os hidrocarbonetos. Aqui eu tenho exemplos. Primeiro exemplo, observem que em todas as estruturas aqui, segundo exemplo, terceiro e quarto, todos eles têm apenas carbono e hidrogênio na constituição. O que que se diferencia, né? Alguns deles temos cadeias ramificadas, ó. Alguns deles têm ligações duplas, né, insaturações. Outro aqui possui um ciclo, né, ou tem saturação e ramificação, por aí vai. Então, serão diversas as formas que os carbonos e hidrogênios irão se arranjar dentro da estrutura. Porém, né, de novo, teremos apenas dentro delas esses dois elementos químicos, carbono e hidrogênio. Nome hidrocarbonetos. Tranquilo até aí, gente? Beleza? O que, Felipe, que é verdade? O que você perguntou, meu filho, se é verdade? O negócio sai do pum e soltar, sei lá, acender um isqueiro e sai fogo, sei lá. Cara, tem vídeos na internet aí, mas e dizem-se, né, dizem que quanto mais feijão você come, é melhor para produzir o gás metano. Depois eu vou procurar uns links aí e vou mandar para vocês. É de verdade isso aí, tá? Não é brincadeira não, isso aí existe mesmo. Dando continuidade, nós temos os hidrocarbonetos constituem a classe de compostos orgânicos muito grande, né? Variada e importante, pois englobam petróleo, seus derivados, gás natural, etc. A formação aqui e a obtenção. Aqui, galera, nós estamos falando exclusivamente desse óleo negro aqui, do petróleo, tá? Petróleo formado naturalmente sobre grandes pressões no interior da Terra. Muitos são obtidos naturalmente, o petróleo não, são os hidrocarbonetos, né? Pela destilação fracionada, olha o processo de separação de misturas aqui visto no primeiro ano do petróleo. Então, o petróleo normalmente ele tem essa aparência escura. Professor, é sempre assim, esse pretão aí? Não. Às vezes ele vem com uma coloração mais clara, né? Depende aí do tipo de petróleo que se utiliza, né? Alguns locais têm petróleos mais puros, né, com mais hidrocarbonetos, outros têm menos, né? E aí, o que que se faz, né? Obtém-se aí esse petróleo do subsolo, né? Esse material ele é formado ao longo de milhares de anos, né? Tem algumas teorias que dizem que o petróleo já existia do jeito que era, mas a outra mais aceita é que ele foi formado a partir da decomposição de animais e plantas que viveram há muito tempo sobre a Terra e eles foram soterrados a partir de grandes pressões e temperaturas. Eles foi formado, né, o petróleo. Então, o petróleo é um conjunto, uma mistura de diversos hidrocarbonetos. Então, como ele é líquido, submete-se aí a ele ao processo de destilação fracionada, observamos aqui a torre de destilação, e esse material ele vai se separar, baseando-se nos pontos de ebulição de cada uma das substâncias presentes no petróleo. Então, quanto mais acima nós podemos observar, menor a temperatura e menor a cadeia carbônica. Observe, a 40 graus nós temos o gás, né? Número de carbonos, 4. Aí a 70, número de carbonos, 8. Aqui a gente tem uma substância, o nafta, 120, e por aí vai, né? Nós vamos observamos aqui que de cima para baixo, o que, que acontece com o número de carbonos? Ele aumenta, né? Pela questão do peso molecular. Tá? Quanto mais acima, menor a temperatura, menor o peso molecular. Então, isso aqui é a coluna de destilação para separar os componentes do petróleo. Tranquilo até aí, gente?
falem, tá? Porque eu não consigo ver aqui o chat enquanto eu estou Beleza, Fabiano. transmitindo. Ok, obrigado. Eu estou trazendo aqui essa tabela, no qual nós temos os componentes, né, do petróleo, temperatura de ebulição e a composição aproximada, que diz respeito à quantidade de carbonos, né, e a utilização. A gás residual, entre 1 e 2 carbonos, né, o uso como gás combustível, por exemplo, o gás metano, que é o CH4, gás metano, gás liquefeito de petróleo, o GLP, de 3 a 4 carbonos. Então, aqui é um gás, mistura de gases muito importantes para a gente, porque compõe o gás de cozinha, né? Provavelmente você já ouviu falar no nome butano, né? Nacional Gás Butano. Então, o gás de cozinha é composto majoritariamente por esses dois gases, butano e propano. Só que eles, para serem colocados dentro do botijão, eles têm que ser liquefeitos. Por isso disse, né? Gás liquefeito de petróleo. Então, converte o gás sob pressão e baixas temperaturas a líquidos, né? E aqui a gente vai ter a mistura. Esse gás aqui, gente, ele é muito importante para servir como combustível, né? A partir dele é que a gente pode cozer os nossos alimentos. Um detalhe é que eles, né, não têm cheiro. E aí, professor, como é que eu vou fazer se vazar o gás? Para solucionar esse problema, coloca-se carpetana dentro do gás aí de cozinha, do botijão, essa substância, metilcarpetana, no qual tem um odor característico, aquele cheiro que sai do botijão de gás quando está vazando, para ser detectado, né? Porque caso não houvesse qualquer vazamento, poderia acontecer acidentes. Gasolina, composto aí caríssimo, né? O ourinho que a gente tem hoje. Aqui é a Constituição, combustível de automóveis solventes. Aqui a gente tem o número de carbono, aí querosene, gasóleo leve, gasóleo pesado, lubrificantes e resíduo, né? Inclusive aqui nós temos a parte do asfalto, do piche, né? E que a gente tem o uso como impermeabilizantes, né? Algumas pessoas utilizam o piche para pincelar as bases de suas residências quando estão construindo, porque ele serve como impermeabilizante, né? Evite que a água penetre nas paredes. Até aí tá tranquilo, gente? Aqui eu vou ter as propriedades gerais dos hidrocarbonetos, né? Apolares, que não tem polos, né? Isso aqui é conteúdo do primeiro ano. Falei da polaridade, mas a gente aborda também no terceiro. Quanto maior a cadeia, mais apolar. É que a gente tem as forças do tipo de polo induzido nessas substâncias. Solúveis em solventes apolares e praticamente insolúveis em solventes polares. Por exemplo, a água, né? Um solvente polar, solvente universal, porque dissolve diversas substâncias, grande número de substâncias, porém, esses compostos orgânicos hidrocarbonetos não são muito solúveis em água, né? Principalmente quando a cadeia aumenta. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão e ebulição. Observemos aqui, ó, o nome da substância, ó, vocês vão ver aqui, a fórmula molecular, e observem que o número de carbonos vai aumentando de cima para baixo. A massa molecular também vai aumentando. Temperatura de fusão também aumenta. Temperatura de ebulição também aumenta. Então, é como a gente estava falando anteriormente. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão e ebulição. E aí a gente chega na classificação dos hidrocarbonetos, né? Vai depender de quê, professor?
vai depender, ó, do tipo de ligação que esses hidrocarbonetos formam, né? Depende da maneira que estão organizados, se eles estão em cadeias lineares ou cíclicas, né? Então, a gente vai ter, dependendo da ligação, alcanos ou parafinas, quando nós tivermos apenas hidrocarbonetos com ligações simples entre os carbonos. Ó. Percebam, nessa estrutura, só ligações simples. Alcenos ou oleofinas, temos uma ligação dupla presente na estrutura. Aqui, alcinos, nós temos uma ligação tripla na estrutura do hidrocarboneto. E alcadienos, temos duas ligações duplas na estrutura. E aí, nós vamos ter hidrocarbonetos que formam ciclo. Observem que entre os carbonos temos apenas ligações simples. E eles se ligam de uma maneira que forma um ciclo, né? Então, nesse caso, temos cicloalcanos. Ah, professor, se tiver uma ligação dupla aí dentro do ciclo, então nós vamos ter o cicloalcenos. E essa estrutura aqui muito especial é a estrutura dos aromáticos, né, que é uma classe de hidrocarbonetos muito grande e que nós iremos explorar também. Então, cada uma desses hidrocarbonetos serão explorados agora. Aqui nós vamos ter cadeias alifáticas, cadeias abertas, né? Alguns autores dizem alifáticos também tem o ciclo, tá? Alifático tem o ciclo. Aí nós vamos ter, dentro das cadeias abertas, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. E aí temos a ligação entre os carbonos, né? Alcanos, observe o destaque aqui para o A. Teremos apenas ligações simples entre os carbonos. Alcenos, teremos ligação dupla, né? E alcinos, teremos ligação tripla. Então, esse A, esse E e esse IN são essenciais para que a gente compreenda a estrutura dos hidrocarbonetos, tá? Dizem respeito sempre ao tipo de ligação. Novamente, AN para ligações simples entre os carbonos, EN ligação dupla e IN ligação tripla. E aí temos as cadeias cíclicas ou fechadas, né? Cicloalcanos ou ciclanos, ciclenos ou cicloalcenos. Tá? E também temos as aromáticas. Então, a gente vai tratar de cada um desses agora. Tá? Eu não vou estar trazendo muitos exercícios para vocês, até porque o conteúdo em si ele é muito teórico, né? Ele não tem muito como fazer atividades. Ele vai pegar mais atividades quando a gente falar em nomenclatura. E essa parte, sim, de nomenclatura é que eu queria explorar mais com vocês na semana que vem. Semana passada, de volta para o futuro. Então, vamos para a definição, né? O que são alcanos? Hidrocarbonetos acíclicos, ó. Então, não tem ciclo, são de cadeias abertas, né? E saturados. Saturação diz respeito a ligações, né? Então, os carbonos aqui fazem as 4 ligações simples. Beleza? E aí a gente tem a chamada fórmula geral. O que é essa fórmula geral? Ela diz respeito à quantidade de carbonos e hidrogênio na estrutura. Essa fórmula geral serve para a gente determinar a fórmula molecular do composto. Então, como é que determina a fórmula do alcano? CnH2n mais 2, onde esse N aqui diz respeito ao número de carbonos. Então, observem que nós temos 1, 2, 3, 4 fórmulas estruturais condensadas e ao lado nós temos fórmulas moleculares. Então, eu precisaria, né, do jeito que a gente viu antigamente nas aulas anteriores, estar contando o número de carbonos e hidrogênios para determinar a fórmula molecular.
Mas, sabendo da fórmula geral dos alcanos, eu posso determinar sem tá contando, né? Por exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica, né? Um enunciado de uma questão diz que tem, sei lá, 10 carbonos. Tem 10 carbonos e também diz que é um alcano. Vixe, professor, vou ter que desenhar a fórmula, a estrutural? Não, não precisa. Você faz, a partir da fórmula geral, a determinação da fórmula molecular. Como é que eu faço? É CnH2n mais 2. Então, vai lá. O N é o número de carbonos. Cn, quanto é o N? Nesse caso, 10. H2n, H2 vezes o N é 10, mais 2. Então, a gente repete, C10, H. 2 vezes 10 dá 20, mais 2, 22. Lembrando, né, da expressão numérica, que é resolvido primeiro a multiplicação. Então, a fórmula desse alcano é C10H22. Se você observar aqui, para esse hidrocarboneto com 2, você pode fazer da fórmula geral que vai dar a mesma coisa. É C2H2 vezes 2 mais 2. Então, repete, C2, H, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. A mesma coisa aqui, ó. C3, H, 3 vezes 2, mais 2. Então, nós teremos C3, H, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Do jeito que está aqui. E a mesma coisa vale para qualquer alcano no qual você tenha o número de carbonos. Você determina tranquilamente sua fórmula molecular sem precisar fazer a fórmula estrutural. Ok, gente? Até aí tá tranquilo? Beleza, Fabiano. Ótimo. Dando continuidade, né? A importância dessas substâncias, né? Principalmente como combustíveis, né? Gás, gasolina, querosene, óleo diesel, dentre outros, né, são utilizados aí na parte do nosso cotidiano. Esses dois aqui, como eu falei para vocês, ó, propano e butano, no qual nós podemos perceber, visualizar suas estruturas, são majoritariamente os componentes aí do gás butano que nós consumimos em nossas residências. Também serve para insumos para a indústria petroquímica, né? Plásticos, tintas, fibras têxteis, borrachas sintéticas, dentre outros, né? A parafina aqui, componente de velas, muito utilizada na fabricação de velas e outros objetos decorativos, a mistura de alcanos de massas moleculares elevadas. Então, por isso que tem esse aspecto sólido, né? Quanto maior o número de carbonos, mais sólido será essa substância, né? Aqui a questão do petróleo, né? Geralmente é encontrado sobre água salgada, mas não impede que também seja sob, tá? É abaixo, né? Sob. Sobre água salgada, mas também não impede que seja em solos que tenham terra, né? O que lembra sua origem marinha. E é embaixo da camada gasosa, formada por C4, C2H6, etc., em alta pressão. Então, aqui você pode perceber que existe o petróleo, aqui é sobre mesmo, tá? Não é sobre. Tem a camada aqui de água, e aí acima tem o petróleo. Professor, por que que não está junto da água? Pela questão de densidade, né? A água é mais densa, a água salgada, e o petróleo vai ficar sobre, né, em cima dessa camada aqui, e o gás é menos denso, também vai ficar. Então, no momento que se extrai o petróleo, primeiro retira-se o gás, né, esse gás aqui vai ser utilizado em alguma coisa, também composto de metano, e aqui dentro, abaixo do gás, tem o petróleo. Aqui, sobre a composição lá do petróleo, a questão da destilação, como a gente já falou no slide anterior, né? Vocês podem dar uma olhada aqui. Quanto mais se desce, maior vai ser o número de carbonos nas cadeias, ó. De 1 a 5, aqui no final, já tem de 18 a 25. Aqui nós temos o aproveitamento do barril do petróleo, né? Sendo que um barril tem 159 litros, e aqui as frações, né? Óleo lubrificante,
Aqui é a fração do residual, né? Resíduos de asfalto. Beleza. Aqui também nós temos a parte do crack, né? Presença em nossas vidas, reforma catalítica ou reforma. O que é isso, né? É a conversão de um hidrocarboneto em outro. Então, por meio de catalisadores e aquecimento, esse símbolo significa sempre aquecimento, aquecimento. Os hidrocarbonetos são convertidos, né? Então, você percebe aqui esse hidrocarboneto de cadeia aberta é convertido para um hidrocarboneto de cadeia aberta, porém com uma ramificação. Aqui, esse hidrocarboneto, que é o mesmo desse, é convertido no hidrocarboneto cíclico e retirado 2 hidrogênios, ou no H2. Aqui, esse hidrocarboneto também de cadeia linear, normal, é convertido num hidrocarboneto aromático, liberação de 3 moléculas de hidrogênio. Então, observe a reforma catalítica, né, que esses hidrocarbonetos são transformados noutros, né, e essa transformação é de acordo com a estrutura, certo? Ainda mais, né, sobre a gasolina. Gasolina composta de octano, só que esse octano ele tem que passar pelo processo de conversão também, no qual é convertido para isoctano. Por quê, professor? Porque o octano em si ele queima muito rápido, então é chamado de octanagem, a modificação, a adição dessa substância aqui para não queimar tão rapidamente. Gás metano, né? No gás natural, esse gás metano aqui também é composto de um combustível, que é o gás natural veicular, e o gás de efeito de petróleo, que a gente já falou muito. Xisto betuminoso, a grande dificuldade, contudo, é a extração desse óleo de xisto, deve ser escavado, moído e aquecido a cerca de 500 graus Celsius para liberar o óleo bruto. É como se fosse uma pedrinha, esse xisto, né? Em seguida, o óleo bruto deve ser refinado, como acontece com o petróleo. Tudo isso encarece muito o produto obtido. Aqui só um encarte sobre o gás metano, né? Os aterros sanitários produzem esse gás que pode ser utilizado para a produção de energia. O importante aqui é sobre a combustão dos hidrocarbonetos, né? Eles vão sempre, gente, reagir com o oxigênio e formar sempre, ó, água. Combustão de hidrocarbonetos sempre forma água. E aí a gente tem o seguinte, ó, quando a combustão é completa, ela vai gerar CO2, que é um gás do efeito estufa, por isso tanto enfatização sobre o consumo desses hidrocarbonetos, né, sobre a queima. E quando for combustão incompleta, ou gera monóxido de carbono, que é o CO, ou o carbono, né? Então vocês podem perceber aí essas equações sempre com o mesmo composto, ó, C4H10. Sempre tem a presença de oxigênio, que é o nosso comburente. Esse primeiro aqui é o combustível. Combustível. E o segundo aqui é o comburente. Então, o oxigênio sempre estará presente na queima. Aí a produção das substâncias aí depende, né, se for combustão completa, gera CO2, se for incompleta, gera CO ou, né, o carbono, só o C. Tranquilo, gente, até aí? A parte maior, gente, é a parte de alcanos, tá? O resto aqui é mais leve e mais rápido. Os alcenos, também chamados alquenos, oleofino ou hidrocarbonetos etilênicos, são hidrocarbonetos acíclicos, contendo uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica. Então, aqui a gente tem a fórmula geral, ó, que é CnH2n, de novo, o N é o número de carbonos, e aí a gente tem aqui exemplos, né, forma estrutural aqui, dessas 4 substâncias,
e as fórmulas moleculares determinadas ao lado. Então, aplicando a fórmula aqui, essa substância aqui, por exemplo, tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, é C4H2N, H2 vezes 4. Então, observe que vai dar a mesma coisa. C4H8. Eu costumo dizer que para cada ligação dupla, a cadeia vai perder 2 carbonos, se for uma cadeia aberta, né? Presença em nossas vidas, principal substância aqui lembrada dos alcenos é o etileno, né? Como se fosse um hormônio para as frutas, produzido principalmente no craqueamento da nafta. A maior parte é transformada em polietileno, substância muito importante, né? Um polímero muito importante. E ele é produzido no amadurecimento de frutas. Então, quando se quer amadurecer as bananas, por exemplo, com uma maior velocidade, né? Coloca-se a banana verdosa dentro de um local ou embala-se em papel e você vai perceber que elas vão ficar amarelinhas um tempo mais rápido, né? Geralmente, na nossa residência, a gente coloca as bananas dentro do fogão, porque o gás liberado, o etileno, ele acelera esse processo, né? O etileno é o quarto maior produto, é o quarto produto mais produzido no mundo. E aí você vai ter aqui outro alceno importante, o propileno, produzido das indústrias em grandes quantidades, totalmente transformado em plástico. Olha só, denominado polipropileno, com o qual são fabricados fitilhos usados como barbantes, peças moldadas como para-choques de automóveis e etc. A parte da indústria petroquímica, né, parte que utiliza e refino do petróleo, aqui a gente vai ter as gerações, os produtos, ó, craqueamento, ó, eteno, propeno, buteno, butadieno, benzeno, tolueno, xileno, a parte de polimerização, que é basicamente juntar unidades menores para fazer grandes unidades, né? A parte de transformação, filmes, frascos, fibras, áfia, peças injetáveis, termoformagem. E aqui alguns produtos que nós utilizamos, né? Embalagem, tecidos, eletrodomésticos, sacarias, pods e tampas. Então, tudo isso aqui faz parte da indústria petroquímica. Terceiro classe de hidrocarbonetos são os alcadienos, ou simplesmente dienos. Observe aqui, você tem o nome di. Di indica 2, né? Enos, a ligação dupla. Então, os dienos são hidrocarbonetos acíclicos, contendo duas ligações duplas em sua cadeia carbônica. Aqui é a fórmula geral, CnH2n menos 2. Nós observamos que tem uma tendência, né, para o alcano, é CnH2n mais 2, alcano, para o alceno, CnH2n, alceno, e para o alcadieno é CnH2n menos 2. Se a gente observar aqui, para os hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, aqueles abertos, nós vamos ter uma tendência a alcadienos. Em perda de hidrogênio para cada ligação dupla. Perde-se 2 hidrogênios para cada ligação dupla. Alcano não tem nenhum, alceno tem 1, perdeu 2. Alcadienos tem 2, perdeu 3. Então, se, por exemplo, vem uma questão de vestibular, no qual diz, o hidrocarboneto tem 3 ligações duplas. Então, eu utilizaria o raciocínio de fazer a fórmula do alcano, né? E aí, depois eu tiraria 6 hidrogênios. Por quê? Para cada ligação dupla, retira-se 2 átomos de hidrogênio. Aqui as fórmulas estruturais de alguns alcadienos, ó, e fórmulas moleculares. Ó. Percebam aí que vai seguir a regra geral. Esse daqui, por exemplo, tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, seria
C4, H4 vezes 2 menos 2. Então, aqui seria C4, H, aqui dá 8, menos 2, 6. E bate justamente com essa fórmula molecular determinada aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Falem aí que eu não quero me sentir só. Ok, professor? Sim. Valeu, Felipe. Só você mesmo, né? Aqui nós temos presença de nossas vidas. Essa substância aqui, que é o isopreno, muito importante porque vai derivar diversas substâncias aí, diversos materiais. Os gêneros mais simples não existem na natureza, são, porém, preparados em grande quantidade pela indústria petroquímica. De novo, aqui esse termo, visando a produção de polímeros e borrachas sintéticas, né? Então, o isopreno é a base aí para formar um polímero com diversas unidades de repetição dessa cadeia aqui, tá? Os terpenos e seus derivados oxigenados são os principais formadores de óleos essenciais, né? Aqueles óleos que existem em plantas que têm cheiro característico, né? Como, por exemplo, a hortelã, a laranjeira e diversos outros. A unidade isoprênica, se você observar aqui, tem essa fórmula molecular, é também a unidade de estrutura de inúmeras substâncias coloridas e na borracha. Aqui os óleos essenciais fazem parte dos perfumes e acompanham a história da humanidade há milênios, né? Antigos sacerdotes queimavam madeira justamente com folhas e materiais de origem animal para acompanhar suas preces aos deuses, né? Isso aqui você pode ver lá da questão dos hebreus. Os ungüentos citados na Bíblia eram fabricados amassando-se folhas e folhas, flores e folhas em óleos ou gorduras. Olha só a importância aqui de saber da questão da propriedade dos hidrocarbonetos, tá? Não faz sem água, porque são praticamente insolúveis em água. Então, como são substâncias também orgânicas, né, óleos e gorduras ou gorduras, então é melhor que se retire esses óleos essenciais a partir daqui, né, misturando-se com óleos e gorduras. Um filme bem bacana que eu recomendo para vocês, né, que também tem a parte química, é O Perfume, a história de um assassino. Muito legal, né, o carinha aqui, ele tem um olfato muito aguçado e ele vai em busca de produzir um perfume que é o melhor de todos, né? Ele consegue, por exemplo, distinguir os componentes de um perfume só cheirando ele. É muito bacana esse filme. Recomendo aí para vocês. Depois, aí, quando vocês tiverem tempo. Tem lá no YouTube, de graça. Está aqui o link aqui, caso vocês queiram acessar. Aqui nós vamos ter também, ó, a questão de unidades isoprênicas, ó. Você vê que tem repetições de unidades isoprênicas. A estrutura do beta-caroteno, né? Carota, cenoura. Também responsável pela coloração amarelada da cenoura, né? Então, esse sistema aqui que vocês podem perceber, nós temos aqui, ó, entre um carbono e outro, uma alternação entre ligações, ó, simples e dupla, simples e dupla, simples e dupla. E por aí vai, né? Esse sistema de ligações dupla simples, etc., como está mostrado na estrutura, é que chamamos de ligações, sistema de ligações conjugadas. Então, toda vez que você tiver isso, né, esse esquema, são as ligações conjugadas. E a partir daí os elétrons podem se mover, é chamado do efeito de ressonância. Ressonância é basicamente meu Deus. É basicamente o movimento de elétrons. Então, esses elétrons estão aqui, nessa ligação, e de repente mudam para cá. E aqui vai para cá, e aqui vai para cá, e aqui vai para cá, e por aí vai. Também, a partir dessa ressonância, é possível a condução de corrente elétrica, né? Então, aqui a gente tem esse sistema dá aos elétrons das ligações duplas uma mobilidade maior
que no caso corresponde à vibração do comprimento de onda correspondente ao verde azulado. Isto aqui reflete o amarelo. Generalizando, diremos que há uma estreita relação entre as cores das substâncias orgânicas e a existência de ligações duplas conjugadas em suas moléculas. Aqui nós temos a base da borracha, né, o látex, que é extraído de uma planta, da seringueira, normalmente lá no Amazonas, tem muito dessa planta, mas algumas aqui do Ceará, que a gente conhece, como é que é? Mãe de sobra, meu pai chama isso. Também tem um líquidozinho branco, né, e esse líquido ele pode ser utilizado para a produção de borracha, e aqui é a unidade isoprênica, né, você percebe aqui a estrutura da substância e um N. Esse N aqui é um número que varia, vai de 1 ao infinito. Então, você percebe que há repetições nessa unidade. Se eu fizer isso aqui, como estamos mostrando por meio de estruturas, né, só de paus, nós vamos ter isso. Então, essa é a unidade isoprênica. Retornando aqui, ó, é justamente essa partezinha aqui, ó. Então, há repetições nessa parte, ó. Eu tenho um começo aqui, pronto. Não é nessa parte toda não, tá? É isso aqui, ó. Até aqui. Então, haverá repetições dessas unidades, chamadas unidades isoprênicas. Alcinos, hidrocarbonetos que têm uma única tripla ligação em sua cadeia carbônica. E a gente vai ter algo em comum entre alcinos e alcadienos, que é a fórmula geral, CnH2n-2, onde N é o número de ligação tripla. Então, para cada ligação, perde-se 4 hidrogênios. Então, observem aqui, ó. 1, 2. Se eu fosse fazer dos alcanos, é CnH2n mais 2. Então, seria C2, H2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Mas só que não é um alcano, é um alcino. Então, vai perder 4 hidrogênios. Então, C2, H. 2 vezes 2, 4, menos 2, dá 2. Se você contabilizar aqui, ó, 2 carbonos, 2 hidrogênios. Essa fórmula geral para os alcinos. Presença deles em nossas vidas. Aqui nós temos a estrutura do alcino. E eu vou mostrar para vocês agora um videozinho no YouTube sobre o acetileno, né? Que é o gás produzido a partir de uma pedrinha, que é o carbeto de cálcio, comumente chamado de carbureto. Vamos lá. Copiar o link, né? Tudo na paz até aí, gente? De boas. Tranquilo. Aqui o link. Ai, filho do mal. Professor, eu fiz uma pergunta no chat, acho que o senhor não viu. Opa, eu não vi não, mulher. Eu não tô vendo a tela do chat, não. Professor, é nessa classificação que a gente começa a contar os carbonos pelas extremidades para fazer a nomenclatura. Não, eu vou trabalhar a parte de nomenclatura na próxima semana, porque eu quero abordar hoje a parte dessa introdução, né, para que vocês conheçam cada um dos hidrocarbonetos. E aí, na próxima aula, eu trabalho só a nomenclatura. Beleza, ô Isadora? Você pode fazer ligando o microfone, tá? YouTube. Certo, obrigada. Valeu. Vocês estão vendo minha tela, só a projeção do slide, né? Para a apresentação. E aqui eu vou colocar a guia YouTube. Pedra que pega fogo. Pronto. Isso aqui vocês podem encontrar em qualquer lugar de construção. Normalmente nós temos isso aqui lá no João de Deus, se não me engano, é o nome do lugar. E é esse experimento.
O que você acha que acontece se eu misturar Tá pedra, ouvindo? água e Sim. palito de fósforo? Beleza. Bom, provavelmente a água vai apagar o fósforo e com a pedra não vai acontecer nada. Ou você pode jogar Joaquim Pô. Você esqueceu que aqui no Manual do Mundo as coisas são diferentes. Vou colocar a pedra aqui no prato, colocar um pouquinho de água em cima e... O nome dessa pedrinha mágica aqui é carbeto de cálcio, ou é chamada popularmente também como carbureto. E quando ela entra em contato com a água, acontece uma reação química que libera um gás chamado acetileno, que é inflamável. E o que é legal do carbureto é que, além de ele ser usado para solda, por causa do gás acetileno, ele é usado para amadurecer banana. É isso aí, a banana que você compra no supermercado é colhida verde, depois é colocada dentro de uma estufa e nessa estufa tem um potinho de água e é jogada lá dentro desse potinho essa pedrinha aqui, liberando gás que induz ao amadurecimento da banana. Antigamente, o carbeto de cálcio era usado em lanternas, pois é, as lanternas não usavam pilha não. O carbeto era colocado na água dentro de um recipiente fechado e desse recipiente saía uma mangueirinha levando o acetileno até uma pontinha que tinha um queimador. Ali você acendia um fósforo e saía um fogo que iluminava. Até bem pouco tempo atrás esse tipo de equipamento era usado para entrar em caverna e chamava carbureteira. Hoje em dia não é usado mais porque o acetileno, na hora que queima, ele solta uma fuligem preta e essa fuligem mancha todo o teto da caverna. Por isso hoje se usam lanternas de LED, de outro tipo de luz que não usa fogo. Se você está pensando em fazer alguma coisa com carbeto de cálcio, é bom lembrar que toda experiência com fogo deve ser feita na companhia de um adulto e fora de casa. Aqui dentro a gente faz no estúdio, porque como você sabe, os nossos movimentos são friamente calculados. Mais vídeos como esse aqui, você encontra na próxima terça-feira no blog Uhu. Muito bem. Então, gente, voltando aqui para a tela, deu para entender aí o negócio? Eu sim. Beleza. Então, essa reação lá que ele mostrou, é essa reação aqui, ó, onde você tem o carbeto de cálcio, né, o carbureto, CaC2, reagindo com a água e formando duas substâncias, ó, que é o hidróxido de cálcio, né, que é uma base, mais o acetileno. Esse acetileno aqui é que é responsável pela queima, e é essa substância aqui mostrada nessa estrutura, o acetileno. É importante também que eu diga, né, que essa reação dessa pedrinha com a água, ela é muito exotérmica, e ela é perigosa, porque assim, você está colocando água, você não vai conseguir apagar jogando água. Quanto mais água você colocar na pedrinha, né, no carbureto, mais fogo ela vai queimar. Está aumentando a concentração de reagente. E ela é muito exotérmica. Se você colocar na mão, por exemplo, já ouvi relatos aí de algumas pessoas que colocaram na mão e colocaram água, se queimaram, porque a reação, como eu já disse, é altamente exotérmica. E aí tem a queimadura, vai ter o processo de cicatrização, vai ser doloroso, então não façam isso aí com sua mão. Se for fazer experimento, coloca aí numa lata de metal, coloca água e faz bonitinho para evitar acidente. Não coloca em plástico não, porque o plástico vai ficar todo molengo, vai se derreter. Aqui nós temos a combustão do acetileno, né? Então, de novo, como eu falei para vocês, tem que ter o O2. Então, a combustão completa vai gerar CO2 e H2O mais o calor, né? Então, aqui é a combustão, como vocês podem ver, né? Então, de novo, toda combustão de matéria orgânica precisa de oxigênio, libera CO2 e água, se for combustão completa. Tranquilo até aí? Beleza. Então, nós chegamos agora aos ciclanos, saímos aí de hidrocarbonetos de cadeias abertas, né? E vamos entrar em cadeias fechadas.
hidrocarbonetos cíclicos contendo apenas ligação simples, né? Ligações simples. Isto é, hidrocarbonetos cíclicos e saturados. De novo, saturação diz respeito a apenas ligações simples. Ó. Percebam na estrutura que os carbonos formam um ciclo entre si e apenas com ligações simples. Ó. Olha a representação como é bacana. Um triângulo. Olha a representação desse hidrocarboneto, como é bacana. Forma simplificada. Um quadrado. E aqui a gente tem a fórmula molecular. De novo, ó, CnH2n. Isso aqui bate com a fórmula dos alcenos. Então, se para cada ligação dupla nós temos a perda de 2 carbonos, quando se fecha o anel, se fecha e com ligações simples apenas entre os carbonos, nós também perdemos 2 átomos de hidrogênio. Se você observar, C3H, nós teríamos 2 vezes 3, e aqui dá C3H6. Para cá, ó, C4H8. Aqui, C5H10. Então, observem as suas estruturas. E lembrando que o carbono tem que fazer sempre as suas 4 ligações, né? Observação. Existem anéis contendo uma única ligação dupla. Nesse caso, teremos os ciclenos, contendo 2 ligações duplas, ciclodienos, como aqui no ciclohexano 3-dieno, e mais raramente, né, contendo uma ligação tripla, como o ciclooctino. Então, observem a ligação tripla presente na estrutura da substância. Dificilmente nós iremos encontrar isso daqui. Presentes em nossa vida, os ciclanos existem em quantidades maiores ou menores nos petróleos e várias regiões do mundo. Ciclohexano, por exemplo, é usado como solvente, removedor de tintas e vernizes, além de servir como ponto de partida para a fabricação de produtos industriais importantes como o nylon, né? Que aqui é o velcro. O velcro é produzido a partir do nylon, que tem esta estrutura, né? Nós podemos perceber que existem aqui, além de carbono e hidrogênio, também oxigênio e oxigênio, né? Mas vocês vão perceber que não bate aí com os hidrocarbonetos. Por quê? Para ser transformado em nylon, o hidrocarboneto tem um processo de oxidação, no qual é colocado aí átomos de oxigênio. Chegamos aqui basicamente na parte final, estamos terminando, tá, gente? Que é a parte dos hidrocarbonetos aromáticos, e são aqueles que possuem um ou mais anel benzênico, né, ou o anel aromático em sua molécula. Então, o que é o anel aromático? O anel aromático é uma estrutura composta de 6 carbonos, né, organizados em um ciclo, onde nós teremos ligações simples e duplas de maneira alternada. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla e uma simples, né? Então, também, a partir dessa alternação entre ligações simples e duplas, nós teremos também o efeito de ressonância, no qual, de novo, é o movimento dos elétrons. Então, essa ligação dupla pode se deslocar para cá, essa vai para cá e essa vai para cá. Então, nós teríamos aí o chamado de híbrido de ressonância. Então, vou redesenhar aqui, só que colocando as ligações duplas agora em locais diferentes. Ó. Essa foi para cá, então fica assim, ó, ligação dupla. E aqui vai ficar simples. Beleza? Ó, essa daqui foi para cá, então vai ficar simples. Carbono, ó, como foi para cá, vai ficar dupla. E aqui era dupla, né? Carbono, pá, tem um carbono bem aqui, né? E aqui vai ter ligação dupla de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sempre hidrogênios, né? Então, se você perceber, nessa estrutura, para cada carbono tem um átomo de hidrogênio. Então, a fórmula aqui é C6H6. Podendo ser representado desta maneira ou desta, né? Normalmente, você encontra muito na literatura essa terceira maneira aqui, mas não impede você encontrar dessa, são 4, né?
essa 1, essa 2, ou essa 3. Ou ainda você poderia encontrar essa terceira assim, ó. Cara, é horrível desenhar com essa caneta aqui. Aqui seria dupla, simples, dupla e simples. Né? Você percebe também o movimento de ressonância. Pois bem, a história do benzeno é curiosa porque durante muitos anos os químicos se esforçaram para descobrir como 6 átomos de carbono e os 6 de hidrogênio estavam arrumados na estrutura da molécula do benzeno. Já na metade do século XIX, vários cientistas haviam proposto diferentes fórmulas estruturais para essa molécula. Aí esse cidadão aqui, Auguste Kekulé, que determinou a estrutura do benzeno, né? Como eu falei para vocês, temos o fenômeno de ressonância, que é o movimento dos elétrons. Ligação dupla, os elétrons se deslocam para cá, formando essa, esses daqui se deslocam para cá, formando essa, e esses para cá, formando essa. E depois a gente vai ter o retorno, né? Esses elétrons vão para cá, esses para cá, e esses para cá, resultando aí no composto inicial. Então, são chamados de híbridos de ressonância, mistura aí, representando o anel benzênico. Hidrocarbonetos aromáticos, a classificação, temos os mononucleados ou monocíclicos, que apenas têm um anel benzênico na estrutura, né? Aqueles com ramificações saturadas, olha só, temos apenas ligações simples aqui, ó, entre os carbonos, com ramificações insaturadas, contendo uma ou mais ligações duplas e ou triplas, né? No caso aqui do estireno. Então, mononuclear só tem um único anel benzênico. Polinuclear, nós temos 2 ou mais anéis benzênicos, né? A gente tem de núcleos isolados, ó, então são separados, tá? Como bitelino, e aqui também separados. Ou, né, esses polinucleares podem ter núcleos condensados, quando tem aí junções de núcleos de anéis benzênicos, tá? Presentes em nossas vidas, primeiro o hidrocarboneto aromático e seus derivados foram encontrados em cascas de árvores, no molde de baleia, mais tarde destilados de hulha ou carvão mineral. Recebe o nome de aromático devido ao seu odor agradável, como acontece com o tolueno, encontrado no bálsamo de Tolu. Aqui tem o índigo, onde nós temos sendo como responsável pela essa coloraçãozinha azul bonitinha, né? E aqui é a estrutura. Percebam que tem 2 anéis aromáticos na estrutura. Aqui a gente tem a hulha, né? A hulha e os seus derivados aqui. Então, todos esses derivados aqui, vocês podem observar que tem anéis aromáticos. Beleza? Então, galera, eu fiz o máximo aí para que a gente pudesse encerrar mais cedo possível, né? Como eu falei para vocês, nós não temos a aula sobre a nomenclatura em si, porque também é um conteúdo grande. Eu vou estar encerrando a gravação, agradeço pela presença, não saiba que eu vou fazer a frequência após encerrar aqui a gravação dessa aula, tá?